Olá! Hoje vamos analisar a fundo o fato relevante sobre a terceira emissão de cotas do Fundo Imobiliário Guardian Multiestratégia, o Game 11. Nosso objetivo aqui é bem direto: decodificar os termos e as condições dessa nova oferta, usando como base apenas o que está no documento oficial para que tudo fique claro e bem estruturado. Para organizar nossa conversa, vamos seguir 6 pontos principais. Começamos com os detalhes da aprovação da emissão, depois mergulhamos nos valores e custos, entendemos a estrutura da distribuição, falamos sobre o direito de preferência, olhamos o cronograma e, para fechar, repassamos os avisos importantes do documento. Bom, vamos começar pelo começo: a oficialização da oferta. Então, o ponto de partida é que a administradora do fundo deu o sinal verde, aprovou formalmente esta terceira emissão. E um detalhe técnico bem relevante aqui é que ela vai seguir o chamado rito de registro automático na CVM. Na prática, isso agiliza o processo, pois é um procedimento voltado para ofertas com um público-alvo bem específico, que são os investidores profissionais. Agora, vamos para a parte que todo mundo quer saber: os números. Nessa seção, a gente detalha os valores que baseiam toda essa operação. O valor inicial que a oferta busca captar é de um pouco mais de 50 milhões de reais. Esse montante corresponde à emissão de mais de 5,3 milhões de novas cotas. Então, esse é o alvo financeiro de partida. E como o preço de cada cota é formado? Bem, a conta é a seguinte: o preço de emissão é de R$ 9,34. A isso se soma um custo unitário de distribuição de 3 centavos, o que representa 0,32% do valor. No fim, o preço total de aquisição para o investidor fica em R$ 9,37 por cota. Certo. Agora que já sabemos os valores, vamos entender a mecânica da distribuição, ou seja, quais são as regras do jogo para essa oferta. E aqui um ponto fundamental: essa oferta não é para todo mundo. Ela é destinada exclusivamente a investidores profissionais, uma categoria definida pela regulamentação da CVM. O documento também deixa claro que existem regras específicas para a participação de pessoas e empresas que já são ligadas à oferta, como os próprios administradores e gestores. A oferta também tem uma certa flexibilidade. Existe a possibilidade de um lote adicional. O que isso quer dizer? Se a demanda dos investidores for maior que a oferta inicial, a emissão pode ser aumentada em até 100%. Ou seja, pode dobrar de tamanho, chegando a quase 10,7 milhões de cotas e captando até 100 milhões de reais. Outro mecanismo importante é o da distribuição parcial. Ele permite que a oferta seja considerada um sucesso, mesmo que não atinja o alvo total de 50 milhões. Para que a emissão seja validada, ela precisa captar um valor mínimo de pouco mais de R$ 1 milhão. E o que acontece em cada cenário? É bem direto. Se aquele valor mínimo não for alcançado, a oferta é simplesmente cancelada. Se for alcançado, ela segue em frente com o montante que foi subscrito. E aqui vai um alerta crucial. A partir do momento em que o valor mínimo é atingido, os investidores que se comprometeram não podem mais desistir. Eles perdem o chamado direito de retratação. Ok, agora vamos focar em quem já é investidor do fundo. Os cotistas atuais têm prioridade na compra dessas novas cotas, e é sobre isso que vamos falar. É esse número, o fator de proporção, que define o direito de cada cotista. Ele serve para que os investidores atuais possam manter a mesma participação percentual que tem no fundo se quiseram. Na prática, para cada cota que alguém possui, essa pessoa tem o direito de comprar aproximadamente 0,2467 novas cotas. E como funciona esse processo na prática? São 4 passos. Primeiro, o cotista precisa ter as cotas na data base definida. Segundo, ele entra em contato com seu agente de custódia. Terceiro, manifesta o interesse de compra dentro do período oficial. E quarto, claro, realiza o pagamento na data de liquidação. Tudo bem, vamos olhar para o calendário. É muito importante lembrar que essas datas são uma previsão, ok? Elas podem mudar, mas de qualquer forma servem como um roteiro para acompanhar a oferta. O cronograma começa em novembro de 2025, com a data que define quem tem direito de preferência. Logo em seguida, abre o período para exercer esse direito, que termina ainda em novembro, com a liquidação no dia 24. A primeira liquidação da oferta pública geral está prevista para o final do mesmo mês, e o prazo máximo para que toda a oferta seja concluída é maio de 2026.
Chegamos na nossa última parte, a seção de avisos. Aqui, a gente vai destacar algumas declarações formais que foram tiradas diretamente do fato relevante e que são muito importantes. O primeiro e talvez o mais importante aviso é este. O próprio documento recomenda fortemente que qualquer pessoa interessada em investir leia com muita atenção o regulamento do fundo, principalmente a parte que fala sobre os fatores de risco. Também fica muito claro que o propósito do fato relevante é apenas informar. Ele não é e não deve ser visto em nenhuma hipótese como uma recomendação ou um conselho de investimento. A decisão é sempre do investidor. Outro ponto regulatório relevante, como a oferta segue o rito automático e é para investidores profissionais, a lei dispensa a necessidade de um prospecto. E uma consequência direta disso é que a CVM não fez uma análise prévia do conteúdo desses documentos. E para não deixar nenhuma dúvida, o documento reforça que a responsabilidade final de analisar o investimento, de avaliar os riscos e de tomar a decisão é inteiramente do próprio investidor profissional. Para a gente finalizar, fica aqui uma questão para reflexão. A gente viu em detalhes como o fundo pretende captar esse dinheiro. Mas a pergunta estratégica fundamental que fica é: o que será feito com ele? De que forma esses novos recursos serão alocados para seguir a política de investimentos do fundo? Porque a resposta a essa pergunta é que vai definir o verdadeiro impacto desta emissão no futuro do Game 11.